Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação no início dessa semana pensando na data FIFA, onde uma pausa será feita e utilizada para que a equipe recupere algum padrão de jogo e possa ter, a partir disso, uma evolução dentro do Campeonato Brasileiro. A gente fala também sobre o dia que foi marcado por uma polêmica envolvendo Ramon Dias e a declaração que ele deu após o empate contra a equipe do Bahia. O técnico se recusou a se desculpar e a nota em que se retratou da fala teve um trabalho no bastidor bastante desgastante. Falaremos também a respeito da súmula de Inter e Bahia, que mostrou uma cobrança forte que aconteceu no túnel do vestiário por dirigentes do Inter contra a arbitragem. O principal assunto do dia: a rodada do Campeonato Brasileiro foi boa para o Inter, que mesmo com o empate em casa, conseguiu aumentar a distância para o Z4. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 9 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. A gente começa falando sobre o Dia dos Jogadores, que foi um dia de folga. O grupo se reapresenta no início dessa semana. Tem data FIFA, então a pausa dos trabalhos e dos jogos faz com que Ramon e Emiliano tenham mais tempo para trabalhar os defeitos que o time vem apresentando nas últimas rodadas e que precisa melhorar para sair da parte de baixo da tabela. O Ramon Dias não terá 3 jogadores nesta reapresentação, que estão convocados para as seleções de seus países. Os colombianos Johan Carboneiro e Rafael Borré, além do paraguaio Alan Benítez. São 3 desfalques que Ramon tem para este período de data FIFA, e o Inter, nos bastidores, admite que vai fazer um trabalho especial para buscar Johan Carboneiro e Borré dos amistosos pela seleção colombiana para a partida contra o Ceará, que é no outro final de semana. Haverá um trabalho especial feito pela direção do Internacional para buscar fazer um transporte, um voo fretado, faça com que esses atletas cheguem a tempo lá na capital cearense, tá? O dia foi marcado pela resolução da polêmica envolvendo o Ramon Dias, que deu uma declaração machista após o jogo contra a equipe do Bahia, onde ele disse que futebol é para homens, não para meninas, é para homens. Eu falei no Diário do Inter KTO de ontem sobre o descontentamento que existia da direção do Internacional com a postura de Ramon Dias, com a fala de Ramon Dias, e que a direção havia exigido que Ramon gravasse um vídeo se desculpando. E o assunto avançou para este domingo, tá? E houve muito desconforto entre as partes no bastidor. O Ramon Dias não quis gravar um vídeo e se decidiu que ele elaboraria uma nota. E esta nota, ela demorou para sair. A direção do Inter aguardava que o Ramon Dias publicasse esta nota, este pedido de desculpas, e isso demorou. E demorou, pelo que eu apurei, justamente em função do Ramon Dias. O Ramon Dias complicou, de acordo com o que eu ouvi, esta nota, dizendo que não queria pedir desculpas, tendo resistência em relação ao texto elaborado por este comunicado. Por volta da 13h, Ramon Dias publicou em suas redes sociais, no Instagram, o seu comunicado, e que foi um comunicado bem curto até, tá? Dizendo que, na entrevista coletiva após o jogo, ele dizendo em primeira pessoa, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado. Foi curto aqui o Ramon Dias, mas foi o que ele colocou como pedido de desculpas, que logo depois foi reiterado pelo Internacional. O Inter publicou uma nota onde diz que o Ramon Dias fez uma comparação infeliz ao comentar um lance e reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido.
Por que o Inter teve tanta preocupação? Não só pela repercussão negativa que houve da fala do Ramon, mas por alguns constrangimentos que aconteceram. As jogadoras de futebol feminino do Internacional saíram contra o Ramon Dias, se manifestando em repúdio à fala do treinador. A secretária da Copa do Mundo Feminina, que vai ter o Beira-Rio como sede, repudiou a fala do Ramon Dias também. Institucionalmente, o Inter se sentiu prejudicado por essa fala do Ramon Dias e lesado por essa fala do Ramon Dias, e por isso julgou tão importante esta retratação por parte do técnico argentino, que gerou um desconforto, gerou uma novela, mas aconteceu e agora aparentemente o caso está resolvido por hora, tá? Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo ao diálogo do árbitro de campo, Lucas Torezin, com o árbitro de vídeo, Caio Max Augusto, do jogo contra o Bahia, no lance que resultou a anulação do gol de Johan Carboneiro contra a equipe do Bahia, tá? Existem questões bem interessantes nesse diálogo e eu convido vocês para assistirem esse vídeo que eu gravei na tarde de domingo. Ainda sobre a arbitragem do jogo entre Inter e Bahia, que teve uma certa polêmica, o árbitro Lucas Paulo Torezin, na súmula, registrou e relatou um episódio que não era de nosso conhecimento, uma cobrança que D'Alessandro e Alessandro Barcelos fizeram a arbitragem durante o intervalo, e justamente em função deste primeiro gol que acabou sendo anulado. O D'Alessandro teria dito: no jogo contra o Sport você deu 8 cartões amarelos para nós, tem que ter critério. De acordo com o Lucas Torezin, foi essa a frase do D'Alessandro, que se direcionou de forma ostensiva e desrespeitosa. O presidente, Alessandro Barcelos, também foi relatado e denunciado. Ele disse que, também de forma ostensiva e desrespeitosa, disse as seguintes palavras: você está perto para decidir, aí é chamado e muda a decisão. E é justamente esse o descontentamento do Inter em relação ao lance, mas teve esta cobrança que foi registrada em súmula pelo árbitro da partida, tá? O assunto mais importante desse domingo foi a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Principalmente de jogos que interessam ao Inter na briga para fugir da zona do rebaixamento, para fugir do Z4. E 2 jogos em especial estão impactando nesse momento, tá? O Vitória empatou com o Botafogo pelo placar de 0-0. O Inter empatou com o Bahia, o Vitória se manteve a 1 ponto do Internacional. E o Santos foi enfrentar o Flamengo no Maracanã, perdeu por 3-2. O Flamengo saiu vencendo por 3-0, o Santos no final descontou, diminuiu, quase empatou, fez o 3-2 o Santos, mas isso foi bom pro Internacional, tá? Porque na tabela atual, o Inter está com 37, é o 15º, o Vitória tem 35, é o 16º. A 2 pontos do Inter está o Vitória. E o Santos, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 33. 33 tem o Santos, 4 a menos do que o Internacional. Então o Inter conseguiu aumentar em 1 ponto a distância para o Z4. O resultado contra o Bahia ele foi ruim, pelo contexto do jogo principalmente. Mas, no final das contas, o Inter diminuiu, aumentou 1 ponto a diferença para o Z4. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não foi um bom final de semana para mim na KTO, não me dei bem, mas eu quero convidar vocês a apostarem na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Chapecoense e América Mineiro, Botafogo e Amazonas. Botafogo e Chapecoense, juntos, estão pagando 4,5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!